Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes, na companhia de Jesus, na companhia da sua família, curtindo as suas férias de montão e curtindo também todas essas histórias de Natal que eu estou trazendo para vocês. Bom, a nossa história de hoje tem como título Jesus, nosso maravilhoso Salvador. E o Natal é uma época feliz porque nós lembramos que Deus nos deu um presente maravilhoso. A Bíblia nos conta sobre o primeiro Natal, quando Deus enviou seu Filho Jesus do céu para a terra, para que nós pudéssemos receber esse presente. Então, Deus, o Pai, enviou o seu Filho Jesus como uma criancinha, e ele escolheu Maria e José para cuidar do bebê Jesus. Maria e José tiveram que ir à cidade de Belém para fazer o seu registro, como o governo estava exigindo. E o filho de Maria já estava quase para nascer. Mas havia tantas pessoas na cidade de Belém que todos os hotéis, que na época não chamava hotel, chamava hospedaria, estavam cheios, lotados. Portanto, naquela noite tão especial, sabe onde Jesus nasceu? No estábulo, que é o lugar onde se colocava os animais à noite para descansar. E Deus enviou um anjo para anunciar que Jesus é o Salvador, o escolhido de Deus para salvar dos nossos pecados. Estas eram as boas notícias, porque todos fizeram coisas erradas, chamadas do quê? De pecado. Cada pessoa no mundo precisa ser salva do pecado, porque o pecado não entra no céu. E como as pessoas iam saber que Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Salvador? Então, olha só, depois que Jesus nasceu, ele cresceu. E quando ele era adulto, ele mostrou que era o Filho de Deus ao fazer maravilhas que só Deus pode fazer. As maravilhas que Jesus fazia são chamadas do quê? De milagres. Certo dia, Jesus estava em um barco com alguns dos seus discípulos. Eles estavam ensinando sobre Deus. E de repente, ele se cansou, já tinha ensinado bastante pessoas, e ele foi e deitou no barquinho. Quando ele estava lá deitado, de repente o mar começou a ficar bravo, aquele mar revolto, cheio de ondas altas, o vento começou a soprar forte. E os seus amigos discípulos foram, Jesus estava cansado, ele tinha ido dormir. E aí os discípulos foram e chamou Jesus, falou: mestre, mestre, olha, não te importa que nós morramos? O tempo está forte. Jesus só fez assim: cala-te, mar, aquieta-te, vento. E a tempestade cessou, o vento parou de soprar. Então, ali, Jesus mostrou que ele era o verdadeiro Filho de Deus. E numa outra ocasião, um grande número de pessoas foram ouvir Jesus falar sobre o reino dos céus, sobre como seria a terra aonde ele iria morar. E a Bíblia nos conta que nessa ocasião tinha mais de 5.000 pessoas, crianças. Olha só, isso só homens, sem contar mulheres e crianças. E quando essa multidão estava lá ouvindo Jesus, de repente o tempo começou a escurecer. Começou a ficar escuro, as pessoas estavam ouvindo ele desde cedo. E aí os discípulos falaram: mestre, manda eles embora, porque nós não temos como dar comida para tanta gente. E aí Jesus falou: procura para ver se há alguém aí que tenha comida. E aí um menininho, a mãe dele muito prevenida, tinha dado para ele levar 5 pães e 2 peixinhos. E aí levaram esses 5 pães e 2 peixinhos até Jesus. E aí o que Jesus fez? Fez uma oração em agradecimento a Deus e começou a repartir aqueles pães e aqueles peixes. E ele não só alimentou toda aquela multidão, todo mundo saiu dali saciado, como ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. E eu
eu fico contente por contar a vocês, crianças, que Jesus, ele não veio à Terra só para os papais, para as mamães. Ele ama as crianças também. Jesus veio para crianças como você. Isso mesmo, ele veio para todas as crianças. Ele estava ocupado com os adultos, mas ele também tinha tempo para crianças. E Jesus disse: deixar vir a mim as crianças, não as impeçais. Ele sabe que as crianças precisam conhecer Jesus. Ele sabia que as crianças pecam também e que as crianças também precisam de um Salvador. E certa vez ele apontou para uma criança e disse para nós adultos que a gente tinha que confiar em Deus e pensar que podem chegar ao céu assim como a criança e não por conta própria. Ele falou que se eu adulto não for como você criança, eu não vou herdar o reino dos céus. Então, as crianças, Deus tem um grande prazer com elas, um grande amor por elas. E Ele nos exorta, nós adultos, que nós devemos cuidar de vocês, crianças, e não atrapalhar vocês de ir para o céu, que nós devemos cuidar e ensinar para vocês o caminho e que devem andar. E vocês se lembram quando o anjo disse que Jesus nasceu, quando ele nasceu, que ele seria o Salvador do mundo, aquele que nos salvaria dos nossos pecados? Só que para nós sermos salvos dos nossos pecados, alguém precisa o quê? Dar a vida pelo pecador, dar a vida pelos nossos pecados. Então Jesus, ele precisou morrer pelos nossos pecados. Ele nunca pecou, porque ele é o perfeito Filho de Deus e por essa razão ele podia ser o nosso Salvador. Então Jesus morreu numa cruz para receber o castigo pelos nossos pecados. Quando ele morreu, ele estava assumindo aqui, sobre as suas costas, a nossa mentira, o nosso palavrão, quando a gente maltrata os outros, todos os nossos pecados. Ele sofreu muito enquanto ficou dependurado naquela cruz e depois morreu. Ele estava disposto a morrer pelos nossos pecados, a fim de que você e eu pudéssemos viver com ele no céu. Olha só, criança, Deus ama muito a mim e a você também. Depois que Jesus morreu, ele ficou sepultado por 3 dias. E Deus, o Pai, então, o levantou dentre os mortos com seu imenso poder. O lugar onde Jesus foi sepultado está vazio. Por quê? Porque ele está vivo. Ele está morando no céu, preparando um lugar para todos os que creem nele ir como Salvador e morar com ele. E Deus prometeu na Bíblia que se você crer em Jesus, você será salvo dos seus pecados. Está escrito lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então você pode pedir hoje para Jesus ser o seu Salvador, porque Ele vai perdoar o seu pecado e ficar com você para sempre. Olha só, crianças, que mensagem maravilhosa de Natal, porque Jesus é o nosso maravilhoso Salvador. E eu espero que você já o tenha aceitado e tenha crido nessa tão maravilhosa mensagem, que é a mensagem do nascimento, da vida e da morte do nosso maravilhoso Salvador. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Então, entra no nosso canal, curta, comenta, se inscreva, compartilha com quem ainda não sabe dessa maravilhosa mensagem. Um beijo da professora Esther e até o nosso próximo encontro para mais uma maravilhosa história de Natal. Tchau, tchau!